أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Não louva a Deus, Senhor de todo mundo, Criador de seu cochão e Criador de tudo que está no universo. E não louva também no amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz que benção da Allah está riba dele. E nós está ali para jumbai com nós irmãos sobre o que está ligado com o ensinamento religioso sobre Junjun com seus benefícios. E para ver aquilo, nós começamos para lembrar nós irmãos de como nós estamos mês muito sagrado e mês muito abençoado e mês de grande oportunidade para tudo querentes que se vê como está na Junjunga, mês, ou aqueles que se vê como para questões de saúde, mês tem Junjunga, mas é que consegue Junjunga e que se culpa, e para aquela boa intenção que tem, né? E Deus não paga eles também de acordo com essa intenção para beneficiar também de bênçãos de mês Ramadão. E se uma conoce bem, Junjun é uma coisa fácil. Nesse nome próprio em si, e mostra como é uma coisa tão fácil. Mas esse é segredo para ninguém para ver tudo que é difícil e tem a benção grande. So para ver daquela, não está apela sempre paciência na esse momento para não ter grande paciência, para não seguir tudo regras, tudo instruções que está ligado com o mês de Ramadão, para não esforços, para não cansar cacedo em vão. Então, para ver aquela, é sempre não continuar apela, não irmãos, para não esforçar mais, para poder beneficiar das bênçãos. Isso é como fala, nome próprio, mostrar como é que é uma coisa fácil. Para ver Ramadã, que se vê como essa é de palavra ramida. E significa temperatura intenso. Se árabes falam ramida Ramadã, ou ramida nahar, isso significa dia hoje está muito quente. E suma também hora que fala ramida rajul, isso significa homem que não anda pata na chão na queimar riso. Palavra ramida. E hora que ligado com Junjun, ramida saim. Hora que fala ramida saim, isso significa Junjunador na passa temperatura intenso de sede de água através de temperatura que tem dentro de ele, dentro de seu corpo, para via de falta de água ou líquido que nós sabemos e fazer parte da vida. So, esta mostra como um Junjun é uma coisa fácil e tem essa intensidade. E hora que
buna tenen junjun fácil, isso significa como buna viola manga de regras ou buna livra também de beneficiar de manga de atividades, trabalhos, práticas que pode dar benção. Mas hora que buna fazer tudo aquelas atividades, uma quem junjungador deve fazer, certamente buna já como ainda tem dificuldade, e aquela dificuldade está tendo benção de acordo com o tamanho do esforço na base daquela intensidade de sacrifício que você passa. Para e que tudo que junjunga está se qualquer tipo de temperatura dentro dele que está sentindo. Para de fome, para de sede, manga de outro faltas que hora. Mas e naquele mesmo tempo, se Duno está tendo tanta ansiedade, vontade de adorar a Deus, para poder limpar seus pecados durante aquele tempo. Esta também outra intensidade de espírito de adoração que o crente está tendo. Para crente está fiel como naquela adoração que ela faz. Não só ela pedir perdão de seu pecado, e Deus na faz isso que permite de perdoar de seu pecado, mas também o junjungador está na queria amor com seu Senhor, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Porque enquanto em junjunga, sempre está tendo sentido na Deus. Tudo que ele faz, está fazendo que cautela, para que sem junjun dana. Então, aquele momentos que o junjungador está vivendo com Deus, aqueles momentos de adoração. Aquela que depois uma manga de bias não repetir, no cadibe de envolve na cabeça, na coisa assim, que na distrai no sentido na espírito de lembrar de Deus. Porque a hora que o bimba pega uma atividade, não é que o sentido tudo naquela atividade, porque tem pouco tempo de lembrar de Deus, de tentar lutar salvar o junjun, e aquele momento você está perder com o verdadeiro espírito de junjun, que é para buscar taqwa. Só que não fala taqwa, retidão, e coisa que não está buscando em junjun. Não. Taqwa, para quem quer saber, que é do retidão, e para boa adota todo tipo de bom trabalho, para bom tentar fazer tudo que é bom. E tudo que é mal, tudo mal coisa, para lutar com a cabeça para lunge o dia. Que luto de lunge que é cabale? E esse que taqwa. Lutar para fazer que é bom, lutar para curir de que é bom. Esse que é o significado de taqwa, retidão. Para ver boca fácil, para ver como boca mesmo, mas boca fácil para ver Deus falar, facias ou Deus fala que facias. So, essa intenção se está baseado na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que ora está considerado taqwa. Tudo que é que você faz para ver como Deus fala para você fazer. Tudo que é que você diz para ver Deus fala para você dizer. E esse que é taqwa. E esse que em junjun está aumentando na nossa vida. Esse que espírito de junjun. Para poder lutar para fazer mais bom coisas. Para poder lutar para livrar a cabeça de mal coisas. Esse que é o objetivo de junjun. Ora que esse que tem na vida de alguém que é junjun. Ora que esse e sendo coisa temporário tão pequenino que o junjungador na poder prática, então significa como que o junjungador e que conseguir beneficiar direito de seu junjun. Porque as bondades e tem pouco tempo de viver nessa vida. Mas a hora que você conseguir levar as práticas, os espíritos, para 11 meses, até para outro junjun. Então, aquilo juntos que está falando como é conseguir salvar esse ano através da salvação de
junjun. Para o profeta sallallahu alaihi wasallam que ele aqui fala, quem que conseguir salvar sem junjun, para esse ver como e conseguir salvar se ano. Para ver que conseguir aprender na junjun e cana vai botar facilmente. E na luta para continuar com ele, tem para outro junjun. So nesse sentido, não está lembrando, mas ali não vai quase não chega a fim de esse momento de junjun. Que um bocadinho depois, preocupações mais grandes está sendo preparações de raça ou festas e outras coisas. So, cano diz que se como hora que não salva não junjun e cá na junjun que ele não pratica, que não aprende de cá, mas não deve continuar com ele, para ser de uma promessa. E também as regras que junjun está ensinando e falado bem através de um sábio que fala como papia pouco, comer pouco, dormir pouco. Essa é a característica que todo profetas que vêm nesse mundo tem. Que 124 mil profetas que Deus manda nesse mundo. Essa é a característica comum. E essa como é que está papia tio. Normalmente o poeta está falando quem que está papia tio está tendo sentido curto. Mas quem que está cala tio está tendo sentido comprido. Então, esse estudo e faz parte de vida. So, papia pouco, comer pouco, dormir pouco, essa característica que todo profetas têm. So, profeta sallallahu alaihi wasallam e contando de como ora que não junjunga, compreendo essas regras, não está tendo pago grande. Deus está paga quem junjunga pago grande. فبيفعل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. Tudo que pecador está fazendo, está fácil para ele, para sua cabeça. Mas junjun, Deus como aquele não é para mim. A mim, ana ajizi bi, a mim que nasceu do pago de junjun, والصيام جنة, junjun itajadera. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam falando como na desses hadis, hora que Deus paga crentes para bom trabalho que é fazer. E não contente na uma maneira suma, quer dizer, lá gosta que precisa de mais de nada. Tudo que precisa dele, Deus deles. De lá que Deus não fala. Ok, gosta nada boa é uma coisa mais importante do que outros que não boa. É na ponta, oh Deus, que é mais? Que não pode precisar dele que não mais é. Deus não falou, ok, boa pera não mostra vos. Depois que Deus não bem manifesta essa cabeça para crentes. E hora que olha, que manifestação que Deus não faz essa cabeça para eles, e tá diz que se tudo que bondade que Deus faz para eles. E tu olha como para olhar Deus e coisa mais bonito de tudo que é bonito. So, se Deus nascer do pago de junjun, isso significa como e tem pago superior a tudo outros. So, para ver daquela, não tem que lutar, não tem que esforçar. Não tem que esforçar para não poder cumprir tudo regras em junjun. E se não pode cumprir, mas então já não luta, não esforça para cumprir. Que não desperdiça no tempo, que não gasta no tempo nas coisas que se vê como é. E que faz parte das atividades religiosas, ou que está ligado com junjun. Não luta, não pega texto, te gosta. E suma que não fala, gente na prepara para dar mais um outro passo para aumentar a intensidade dessa adoração, para poder entrar na itikaf, onde que na isolação cabeça para a adoração de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele momento,
que desliga-se a cabeça com tudo atividades mundanas. Não tem nada assuntos, tudo que quer resolver é resolver em cera, é o último 10 dias não é fácil que Deus. Ora que você tem qualquer assunto desse mundo guardar, depois botar bem resolver, depois é 10 dias. Quer dizer, é aumentar a intensidade de ser adoração. Na diferentes mesquitas ou na diferentes localidades apropriadas para itikaf. So, para ver aquilo, a boca cana faz itikaf. Então, caboceta perde a oportunidade de continuar boa adoração e continuar a intensificar boa adoração. Fazer náfilas, raça voluntários de dia ou de noite. Lei Alcorão ou bata suguta leitura do Alcorão. Se você por ler Alcorão na árabe, pega na tradução que você pode ler para perceber que Deus fala no sagrado Alcorão. Suguta sensibilização, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que está ligado com a religião. Faça zikr lá. Como se chama nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Botando Ya Ghafur, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Rahim. Diferentes nomes de Allah. Que é bom, se vê como é boa necessidade está ligada com aquele nome de Allah. O bate invoca aquilo na pedido nome de Allah através de aquele nome. Soma que manga de bias não se vê. Vê como cada nome de Allah, Deus tem manga de nomes e cada de nome de Allah está ligado com uma qualidade de Allah e nome de Allah está ligado com porta de boa necessidade. E hora que você precisa daquela, chama Allah naquele nome que você precisa dela. E entra na porta de Allah subhanahu wa ta'ala que você precisa de ela, que não resolve o problema. So, esse momento é o momento de intensificar a adoração. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam e falando como em junho, asiyam junna. Em junho e tajadeira. Não taja tudo que cabale. Para que bem para nós. Não queria barreira de tudo que cabale. Se aquilo está talhado, a porta de fazer bem está aberto para nós. Satanás que marado, de como ninguém quer poder, e quer poder já interpelar ninguém. Gente está bloqueado para estar influenciado por Satanás. Uma porta de benção de Allah, porta de bondade que ela sempre está aberta. Não mostra caridade. Junjun e uma forma simbólica de mostrar nossa submissão à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguém que junjun, que ele rende e fala Deus a mim de bom, fazem maneira que bom este. Suma que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fala Deus, minha raça, minha tudo sacrifício, minha vida ou minha morto, e depois está na bumão. Bom te regalo a cabeça. E Deus não tomou fácil de ser. E Junjun também tem, socialmente, na nossa sociedade, ora que não aplica espírito de Junjun, e está ajudando tio de melhorar a condição de nossa sociedade. Porque ora que não Junjun, e está fazendo com que não lembrar de aqueles mais pobres, aqueles coitados. Se você comer, você mata bicha, como que você está? Para alguém bem falou que mata bicha não adianta. Se você janta, tepa de tarde, hora de cortar em junho, como que você sente? Hora que alguém falou que mata bicha não adianta. E te dá ideia para você saber como que alguém não passa. Então, com esse espírito, você ajuda. Quem quer saber como está cansado e precisa de boa ajuda.
Tabia bussi bi que fome. Njunjung adulto sabe que fome, que sede. So njunjung na nossa sociedade ora que não aplica o espírito de njunjung e na ajudando. Porque no cana de alguém chora de fome ou de sede, não quer ajudar. E está dando também para não cuidar de doentes, órfãos, para tomar cuidado dele direito na sociedade. Para ver se bujubi, aqueles que catam junjo, que tem tudo condição mas catam junjo, aqueles que sabem que câncer, que dificuldade de fome, e que tem experiência, como que alguém está sentindo fome, como que fome está tendo alguém, mas quem que tem junjo está sentindo, so aquele que foi querentes falado para junjo, querentes dividir junjo, especialmente aqueles que sabem como é ter saúde, Deus bem deles, privilégio de ter de comer suficiente, e dividir junho. Para poder saber que diversos que tem para aqueles mais desfavorecidos. Que tem que ter nenhum tipo de complexidade, especialmente para lá de crentes, para demonstrar ser fé, para prática. Junjun é uma coisa tão fundamental para bem-estar de nossa relação com Deus, com disciplina de nossa própria cabeça e mudar nossa sociedade. Junjun é um elemento muito fundamental para aquilo. Para ter nível de honestidade que não está mostrando que não junjun. Se não mostra aquele nível de honestidade na nossa vida, como é que pode estar? É bom junjunga. Você se alguém junjunga, cana beber água, cana comer comida, cana usa outras coisas. Bom junjunga com tudo sede que você pode ter, você usa aquelas coisas. Esse é um grande nível de honestidade, sinceridade que você está mostrando a Deus. E esse que deve de botados imediatamente depois em junjung. Esse deve de ser um hábito que tem que estar na vida de um crente. Vou mostrar essa honestidade na junjung. Antes depois em junjung, se vou mostrar a mesma honestidade na diferentes aspectos de sua vida, e cana ser só como não é benção, mas Deus não gosta de você, sociedade mesmo não gosta de você, para ver de bom nível de honestidade com sinceridade. Para ver se não jubi, não falado para não ser honesto hora que não junjo, não falado para não dizer falsidade hora que não junjo, não falado para não dizer desperdício de tempos, ora que não junjo. Não falado para não cuidar de nossas palavras, ora que não junjo. Não falado para não cobrar ou insultar ou falar qualquer mal, ofender alguém, ora que não junjo. Não falado para não dizer falsidade na palavra com as ações, se não junjo. Para não dizer todo tipo de mal, todo tipo de ilegalidade, ora que não junjo. Porque aquilo taba afeta não junjun, aquilo taba dana não junjun. E essas que disciplinas que nossa sociedade humana está precisando. E hora que você nasce vantagens físicos e social. Você olha em termos espiritual, o que é que você ganha? Vou fazer um exercício espiritual para buscar Deus, para estar com Deus dia e noite. Tudo o que é que vou fazer, vou me se fazer, que é que não contenta o Senhor. E também vou revelar um livro sagrado, naquele mesmo mês, que é do Al-Quran. Para ser do Huda lil Mutakin, guia
para retos, para tudo quem quer buscar retidão, para tudo quem quer me se aumentar retidão, para tudo quem quer me se viver com retidão. E tem Alcorão para ajudar. E aquele guia é revelado na mês de Ramadão, para mostrar como é que Alcorão que guia para a humanidade tem ligação com o mês em junho. E hoje tem ligação com não junho. Se para ver que pois sempre não está pedir obediência a regras em junho. Leitura de Alcorão. Suguta Alcorão. Ou suguta sensibilizações. E para ver a ligação com junho tem com Alcorão. E para ver de guia que a nós não precisa dela. E que só questões religiosas que não precisa de guia, não precisa de guia na tudo aspectos de nossa vida. É que foi querendo ensinado ihdina sirat al-mustaqim. Cada dia, cada raça que não é raça, não está pedindo Deus ihdina sirat al-mustaqim, guiando no caminho certo. Mas não precisa de guia para tudo que não faz na vida. E se não tem, se na religião, não precisa de guia cada dia mais. Para Deus mostrando guia, para Deus mostrando verdade, para Deus por não pegar guia, para Deus por não pegar verdade, para Deus por não viver na verdade, para Deus por não morrer na verdade. So, esses guias que cada dia que não na raça não está pedindo Deus. Ihdina sirat al-mustaqim. E não olha, na tradução do profeta sallallahu alaihi wasallam falando como anjo Jibril está fazendo revisão do sagrado Alcorão na mesa em junho. E na última em junho de nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjo Jibril faz revisão com ele 2 bias. Tu pode imaginar qual importância que Alcorão tem com junho. E além daquela, qual autenticidade que o sagrado Alcorão tem nas palavras em si. Esta mostra como Islam é verdadeiro religião. Alcorão é verdadeiro livro que não tem nem dúvida. Encornado na cabeça de milhares. Porque Deus destina para cedo guia para toda a humanidade e para todo o tempo. So, para ver aquela, no atividades religiosas, e deve ser do mais intenso nesses poucos dias que sobra. Suma que não olhar na alguns de nós irmãos que se vê, e na bia entra na itikaf. Que se me segure mais força na sua adoração. E me se pedir mais Deus. E me se pedir não só benção de Deus ou perdão de Deus, mas também salvação. É 3 partes tudo para poder juntar. E para Deus ajudar para não olhar a benção de Allah subhanahu wa ta'ala. Para Deus ajudar também para não conseguir perdão na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Para tudo não pecados, não erros, aqueles que não sabem com aqueles que não sabem. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam fala, ai de aquele alguém que sabe como e tem oportunidade de entrar na mesa em junho e que alguém vinca conseguir limpa esse pecado na junho. E fala que ele é pecador com mais perde. Que ele é pecador com mais perde. Boja, suma que mangar gentes, o que fala pecado, o que é pecado? Pecado é aquele que está fazendo o coração preto. Está dando o coração. O profeta sallallahu alaihi wasallam fala, isso é uma coisa branca, e dá exemplo, isso é um papel branco. Aquele mal que você está fazendo está sendo um pingo. Ora que você pedir perdão de Allah, que pingo está na paga. Ora que você yara e pinga na coração, você pedir perdão de Allah, que pingo está paga. Mas ora que a bona yara, você faz mal, você não arrepende, você não pedir perdão, que pingo está continuando a aumentar.
que pingo tá aumenta até na ponto que o coração tudo tá preto. E que hora está sendo morança de Satanás. Não guia de verdade catabila. E hora que você fazer pecado, se vê como isso que está acontecendo com o o coração está na fiquei na preto. E também chega ponto, hora que vou falar que qualquer coisa de Deus, se está ligado com coisa de Deus, você tomar uma brincadeira. E que por acaso que não estou bem, hora que alguém falar um junho, está falando, nunca mata pecador. Ou está tomando, está brincar com ele, está tomando uma coisa de brincadeira, coisa de Deus. Coisa de Deus que está brincando com ele. Brincar com outra coisa, mas não coisa de Deus. Porque Deus pode avisar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para falar, para falar se sahabas para brincar com a palavra de Deus. So, hora que você já cabeça nesse tipo de respostas, se vê como você tem doença que você deve de curar. Você tem uma doença grave, doença espiritual grave. Porque se você continuar assim, você não respeita a palavra de Deus, você não respeita nada que está ligado com Deus. Eu falei, não, panjunho aqui matando alguém. Ora que eu falar do inferno, eu falei, anda a menção que não vai. Ora que eu falar glória, eu falei, quem que chega de baila? Essa é a resposta. Esse que o Corão fala, ulaika humus sufaha. Eles até pensam como a boca não fala eles que usa boi tudo. Deus fala não. Eles que vão falar eles que tudo. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Se você falar boa fia naquilo coisas, fia naquilo que não fala a palavra de Deus, fia na junjun, fia na glória, fia na inferno, fia na es, fia na que outro. Eu estou pensando como da boi tulo. Mas Deus respondeu e fala, e eles que tulo. Quem que cata fia na coisa de Deus, ele que tulo. E cá, aquilo outro. Só para ver aquilo, não adora Deus mais tio. Não continua intensificar não adoração. Para ver no cano hoje benção na mão de Deus, se não cata muda no condição de estar. Se não cata arrepende, se não cata lavar no pecado. Mas Deus fala, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Deus cata muda condição de gente, se eles próprios está pronto para mudar essa condição. Não. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Ele Deus sempre. Está na mudança. Ora que mudação, buna pensa Deus também muda para bom. So no tudo que já está na normal. Ora que não me se bem para no cabeça, não seguir bem, não já bem bom coisa. So para ver aquela, não falar, não pegar teso, não continuar esforçar para não poder beneficiar tudo bondade que se está ligado com o Junjun. Obrigado, Estácio Câmara. Obrigado, Estácio Câmara. Obrigado, ouvintes que estão na casa ou no local onde que estão acompanhando essa edição de programa de Lá em Foco, ali na Rádio Voz, que além de que o Estácio acaba de abordar um assunto que está ligado com bondade e também coisas que não tem que fazer para no Junjun poder ser atado. Ouvintes, somos com na última parte dessa edição. Cada dia não está abre janela para vós. O número continua está à disposição de vós. A vós que tem o e mesmo número que eles também podem não anunciar nem cá na tarde. MTN 654 88 96 95 565 1010. Esse número de orange que por juntar com nós. Popo e dúvida que está ligado com a religião muçulmana, sobretudo no mês de Ramadã. Ouvintes por ligar por isso é dúvida. Estás a câmara ali para poder ajudar-nos, tirar a dúvida que não pode ter, né? Às vezes não está a fazer uma coisa que não pode entender como não está na falha, mas por isso é do que o mistério a nível de religião muçulmana,
Às nós fazemos coisa que não tanto e também como não é certo, mas então a religião muçulmana e condenar mesmo, para ver que ela pode ligar o povo por dúvida, está a câmara sali e na juroque. Está a uma nossa na guarda ouvintes, me se para não um aspecto que está ligado com o mangarbias conversa de gente está falando assim como encaram junha por com camata, quem camata pode e por ser uma obrigação para mim junha. Ok, sim, muito embora quem que cafia na junha para via e cá mata aquela nem se mata cá na seta junha. Muito embora Alquran contando como junjun e com coisa nova e ensinamento que vem de tudo religião que vem de Deus. E tem diferentes formas em junjun. Porque religião basicamente é disciplina. Fisicamente, moralmente, espiritualmente, tem que ter elementos ou tem que ter uma prática que é disciplina. E que disciplina também acaba de expandir para poder criar uma sociedade tão bom. So, para ver aquilo, suma como falar, gente que usa essa linguagem, não quer matar alguém que não junjua, outro não quer matar alguém que não raça, so está usa essa linguagem, não pode falar como está espiritualmente doente. Para ver que é que tem nem sabor que são ligados com a religião. Isso é alguém que perde apetite. E precisa de mensinho para poder ter vontade de comer. So, espiritualmente, está doente, tem falta de apetite espiritual. Você precisa de mensinho espiritual. O que é mensinho espiritual? E palavra de Deus. Você tem que ensinamento forte que tem que tem que seta. Não tem, ensinamento, maneira de apresentar, se não está lá. Mas segundo, se não tem que estar pronto para seta. Para acreditar como Deus tem. Exatamente. Você está como Deus tem. Você está como quem na falam e que essa palavra e não transmite simplesmente palavra de Deus. Bom, e com essa palavra, você está na curar de doença espiritual. Ora que você começa a sugutar essa palavra, um bocado, não começa a ter apetite. Isso é quem que cataraça. Quem que cataraça é um muçulmano. E tem doença de apetite de raça. Para ver que e que está sentindo nada sabor de raça. Raça está sendo cargo riba de sua cabeça. Mas quem que se vê como que se tem apetite de raça, está sentindo a sabor de raça. Que a hora que a raça é que pode dormir. E está sendo cargo riba dele, se que é fácil. So, yes que gente tem que até compreender ora que na papia de coisa que se vê como está ligada com a religião. E que alguém que buna desfama, ou que alguém que tenta mostrar como ou que usa aqui linguagem, a boa em si que mostra qualquer tipo de pecador, qualquer tipo de fé que botar. Boa fraqueza. Boa fraqueza de fé, exato. É isso que você não mostra, gente. Bom, estás não de um outro aspecto, mesmo que você ligado com o Junho, ainda está falando como nunca casa, nunca tem minjar, nunca tem Junho, ou nunca tem quem que não punha por mim. Isso, Junho é para crente adulto, tem que chegar a idade, para ser obrigação riba dele, e tem que ter saúde. Esses três elementos são fundamentais para alguém. E que tem nada a ver com não tem minjar, ou não tem minjar, não tem homem, ou não tem homem. Se homem pode falar que tem minjar também pode falar que tem homem. Logo, um junjun não está ligado só aqueles que são casados, enquanto é casam. Um junjun não tem que tomar esse espírito que não está explicado. E o meio de disciplina na cabeça, moralmente e espiritualmente, para não estar pronto para disciplinar a sociedade. Para acreditar como é uma obrigação de um fiel muçulmano que chega a idade. Exatamente, para poder buscar melhoria na relação com Deus. É que tem que ser de espírito e não que são de Deus. Está ligado com o trabalho. Ok, se mancana trabalhar, mas que tempo o cara trabalha, o cara está comer, o cara está vive. So, o que falta são talvez que tem minhar. Para falar como não, se mancana tem minhar. Não, aquilo é tudo que deve ser do fator. Para ser do fator, tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que saber como é uma obrigação riba de boa para bunjunho. E boa condição de melhoria ou piorar diante que ele está na mão de Deus. Aquilo que ninguém está calcular. Que está calcular que é que você deve fazer, você pensa que é que é a minha mãe. Mas quem que pode garantir o que ela é só Deus.
E Deus garantiu nas palavras. Aquela que as religiões têm. Para falar que esse caminho, se você seguir, é bom. Se você seguir, ele está direito. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.